Segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículo 16. Todos que acharam, diga amém. Amém. Elisama, Eliada, Elifelete. Repetindo, Elisama, Eliada, Elifelete. Feche os olhos, oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade, por estar aqui na sua presença, meu Deus. Continue falando conosco, assim como o Senhor tem falado desde o início deste culto, através dos louvores, a oportunidade. Que não venha, Senhor, falar de mim mesmo, mas que o Teu Espírito Santo continue, meu Deus, conduzindo e direcionando, meu Pai, pela revelação da Tua palavra. Meu Deus, é isso que eu te peço nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, glorificando o nome do Senhor. Quero voltar um pouco atrás, irmãos, na palavra de Deus. Nós vimos na Bíblia Sagrada que vem nos falando de Davi, e quando nós falamos de Davi, nós já lembramos do jovem guerreiro, um jovem que enfrentou lutas e dificuldade na sua vida, mas um jovem que sempre viveu uma vida reta diante de Deus, em meios, em altos e baixos, mas Davi sempre foi um homem que buscou ao Senhor em oração. Para que nós possamos entrar no texto aonde eu acabei de ler, eu quero voltar aonde que se fala em 1 Samuel, capítulo 13, no versículo 8, aonde Saul, ele desagrada ao Senhor, quando Saul era para ele esperar Samuel, para estar ali oferecendo o holocausto, para que eles pudessem subir para a batalha contra os filisteus. Mas a Bíblia Sagrada fala, irmãos, que Saul, elegido pelo povo como rei, ele não teve paciência de esperar Samuel chegar até o lugar para que eles pudessem preparar o holocausto, o sacrifício ao Senhor. Ele mesmo faz ali a preparação e oferece o holocausto ao Senhor. Samuel chega e Samuel, ele começa a falar para ele: por que você não esperou? Porque hoje mesmo o Senhor, ele iria eleger você como rei diante do povo de Israel. Mas a Bíblia fala, irmãos, que naquele momento Samuel fala: agora o Senhor, ele vai levantar um segundo o teu coração, para que ele possa reinar no seu lugar. A Bíblia fala no capítulo 16 que Saul, ele desobedece ao Senhor novamente. Quando Saul para ele lutar contra os amalequitas, destruir todos os animais, todo o povo dos amalequitas, mas Saul, com o seu olhar humano, ele separa para si os melhores bois e a vida do rei Agag, o rei dos amalequitas. Samuel chega novamente e adverte Saul, porque Saul novamente ele desobedece ao Senhor. Então Saul, ele é rejeitado por Deus. No momento que Saul, ele é rejeitado por Deus, a Bíblia Sagrada fala que o Senhor falou para Samuel: Samuel, vai na casa de Jessé o belemita, prepara o chifre com azeite e desce para ali a casa de Jessé, que ali eu levantarei um segundo o meu coração. Todos nós sabemos a história, que quando Samuel vai para a casa de Jessé, o belemita começa a chamar os filhos de Jessé, começa a chamar Eliabe, Abinadab e Samar. Então Samuel, olhando com seus olhares humanos, vendo homens guerreiros, homens preparados, e falando assim: é esse que o Senhor escolheu para levantar como rei. Mas a Bíblia fala que o Senhor adverte Samuel, fala: não, Samuel, não é esse que eu levantei como segundo o meu coração, porque não olho como o homem olha a aparência, a estatura, mas eu sou o Senhor que olha o coração. A Bíblia fala, irmão, que quando o Senhor, ele adverte ali Samuel, não adverte, mas fala para Samuel que ele não tinha escolhido nenhum daqueles homens que passaram na sua frente.
A Bíblia fala que então Samuel pergunta para Jessé: acabaram os mancebos, acabaram os seus filhos, os jovens? Mas a Bíblia fala que Jessé fala: ainda tem Davi, aquele jovem que está no pasto cuidando das ovelhas. Todos sabemos da história. Davi chega, e quando Davi chega, o azeite é derramado sobre a sua cabeça, e no momento que o azeite é derramado sobre a cabeça de Davi, a Bíblia Sagrada vem nos falando que o Espírito do Senhor repousa sobre Davi, que o Espírito do Senhor vem sobre Davi, e naquele momento Davi ele é ungido. A coisa que eu vejo na Bíblia Sagrada, que todas as lutas, as perseguições de Davi vieram sobre a sua vida quando ele recebeu a unção, porque muitas vezes as pessoas pensam que quando você recebe a unção, a sua vida vai ser uma vida normal, mas não, porque todas as dificuldades, todas as lutas sobrevêm sobre a nossa vida quando a unção é derramada. Nós vemos que quando a unção desceu sobre a cabeça de Davi, ele enfrentou lutas muito grandes na sua vida. Qual luta que é essa? Davi enfrentou Golias. Quando Davi recebeu a unção, Davi ele foi ali até mesmo rejeitado e criticado pelos seus irmãos quando ele foi ver a batalha. Quando Davi ele recebeu a unção, Davi, aproximadamente uns 15 anos, Davi, ele foi ali perseguido por Saul, mas a Bíblia Sagrada fala que quando Davi, antes de Davi receber a unção, Davi, ele não era perseguido, ele não era até mesmo ali ignorado pelos seus irmãos, mas Davi, ele só ficava no pasto, cuidando das ovelhas do seu pai. A única coisa que Davi fazia, antes da unção, era enfrentar leão e enfrentar urso. Mas a Bíblia fala que chegou um momento na vida de Davi, quando Saul morre, aquele que perseguia Davi aproximadamente 15 anos. Quando Saul morre, a Bíblia fala que o povo de Hebron vem eleger Davi como rei no lugar de Saul. Davi começa a ser rei ali em Hebron, na tribo de Judá. Quando Davi, aproximadamente 7 anos e meio, ele começa a reinar, todo o povo de Israel começa a ver a Davi como que ele é um rei, um líder exemplar. Então todo o povo de Israel se ajunta e elege Davi agora como rei, para reinar sobre todo Israel, não apenas em Hebron. A Bíblia Sagrada fala que quando Davi ele vai para ser ali consagrado rei sobre Israel, sobre todo Israel, Davi ele louva o nome do Senhor, colocando o nome de uma das suas 3 filhas, Elisama, Eliada e Elifelete. O nome que Davi colocou sobre as suas filhas seria tudo aquilo que Deus fez para ele. Davi louva ao Senhor, colocando o nome de suas filhas, porque Davi reconhece que ele não chegou ali por acaso, mas foi porque um Deus que cuidou dele, e ali a promessa que Deus fez sobre a vida dele, o Senhor cumpriu. E qual que é esses nomes aonde nós acabamos de ler? O nome que nós acabamos significa Elisama, Eliada e Elifelete. Elisama, Eliada e Elifelete. Elisama significa Deus ouve, Eliada significa Deus conhece, e Elifelete significa Deus livra. Davi, ele entendeu que na sua caminhada, que na sua trajetória, Deus ouve as suas orações, Deus conhece ele e Deus livra Davi. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, Davi com seu coração emocionado, Davi ele fala: Deus ouve, Elisama, porque Deus ele ouviu as minhas orações. A coisa que nós bem sabemos, irmãos, é que nós servemos um Deus que ele está atento às nossas orações. Nós servemos um Deus que está atento ao clamor da sua igreja, porque quando eu olho a Bíblia Sagrada, eu vejo Isaías capítulo 59, que
que Isaías vem falando: eis que a mão do Senhor não está agravada, não que está encolhida para que não possa salvar, e nem seu ouvido agravado que não possa ouvir. Nós bem sabemos, irmãos, ainda que nós passamos por luta, em meias dificuldades, ainda que nós passamos por situações complicadas na nossa vida, e muitas vezes nós começamos a falar com Deus e parece que o céu se fecha e nós não conseguimos ouvir a oração, nós não conseguimos ouvir a voz do Senhor. Mas eu tenho a plena certeza, e a Bíblia nos afirma, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. A coisa mais maravilhosa é saber que nós servimos um Deus vivo, um Deus que ouve a oração do teu povo. E talvez você entrou aqui nesta noite até mesmo indagando em seu coração: porque eu estou passando por luta, provações, dificuldade na minha vida, eu não consigo ouvir a resposta de Deus. Ei, irmão, assim como a Bíblia fala que o Senhor não está com as suas mãos encolhidas para que não possa salvar, os teus ouvidos também não está gravado para que não possa ouvir. O Deus que nós servimos é um Deus vivo que criou os céus e a terra, e os ouvidos do Senhor está aqui sobre o Parque Universitário 2 para ouvir as suas orações, para ouvir a sua súplica. A coisa interessante é que eu vejo na Bíblia Sagrada que quando a Bíblia fala em Gênesis capítulo 21 e no versículo 17, que vem nos falando: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar aonde está. Eu quero mencionar esse texto para você. A Bíblia fala que quando Abraão, ele tem ali seu filho da promessa, o filho que Abraão tanto esperava. Agar era a serva ali de Sara, aonde a Sara entregou Agar para ali se deitar com Abraão, e para que ela pudesse conceber um filho para Abraão. Mas no momento que o Senhor faz a promessa para Sara, e Sara ela concede ali o seu filho, então a Bíblia fala que Sara chega a Abraão e fala para ele mandar Agar embora. Abraão prepara ali um odre com água e pão e manda Agar embora da sua casa. Agar vai com seu filho e vai embora da casa de Abraão. No momento que Agar vai embora da casa de Abraão, a água se acaba, o pão se acaba. Agar está desesperada, Agar está no caminho para o deserto. O que Agar faz? Coloca o menino debaixo do pé de árvore, só esperando o momento do menino morrer, porque a esperança de Agar se acaba, a expectativa de Agar se acaba, porque ela fala: agora não tem mais jeito, agora não tem mais como eu fazer nada, porque a água acabou, eu não tenho para onde ir, eu estou aqui em meio a esse deserto. Agar coloca o menino debaixo daquela árvore e vai da distância de uma flecha, diz a Bíblia Sagrada. E no momento a Bíblia fala que Deus enviou ali o seu mensageiro e falou para Agar. Agar, Deus ouviu o choro do menino, e a Bíblia fala, o anjo fala para Agar: Agar, o que tens? Olha, irmãos, o anjo do Senhor sabia, o anjo de Deus sabia o que Agar tinha. Agar estava sem esperança, mas ele só queria ver como que estava o coração de Agar. Talvez nesta noite o Senhor pergunta para mim, para você: o que vocês têm? O que se passa no seu coração? Mas o Senhor, assim como falou para Agar, Deus ouviu o choro do menino. Eu tenho a palavra de Deus para falar para você. Eu não sei qual que é o deserto que você está enfrentando, eu não sei qual que é a luta que você está passando, mas Deus ouviu, porque Deus é aquele que ouve as orações. Ainda que muitos não estão ao nosso lado para ajudar, ainda que muitos se afastam muitas vezes da nossa presença, mas Deus é aquele que está conosco todos os dias até a consumação do século. Deus ouve a oração da igreja, Deus ouve a oração do teu povo, Deus ouve a oração dos seus escolhidos.
Não se desespera, Deus ouve as suas orações. Não é em vão, irmão, quando nós estamos na presença de Deus. Quando eu olho a Bíblia Sagrada, a Bíblia fala várias vezes que Deus ouve a oração. Assim como Ana orou ao Senhor, não com palavras, mas com o coração. Até mesmo Eli falando que Ana estava embriagada, mas Ana com seu coração angustiado, ela clamando ao Senhor, e o Senhor lhe concede ali o que ela orava perante Ele, porque Deus é aquele que ouve a oração do teu povo. Assim como a Bíblia fala que quando Elias, mas os profetas de Baal subiu ao Monte Carmelo para provar quem é Deus, se é Baal ou se é o Senhor dos exércitos. A Bíblia fala, irmão, que quando os profetas de Baal subiu ali no Monte Carmelo, e eles prepararam o altar e evocaram a Baal e bateram o tambor e fizeram tudo, e Elias começaram a zombar dele. Talvez Baal está dormindo, talvez Baal está ali ocupado, e quando chegou o momento de Elias oferecer o seu holocausto, a sua oferta ali no altar, a Bíblia fala que Elias falou para preparar o altar novamente, fez um rego, colocou pedra sobre o altar, pegou o cabrito e falou: Senhor, o Senhor é o Deus verdadeiro de Israel, que o Senhor mande fogo sobre o altar. E o Senhor mandou fogo sobre o altar, consumiu toda a água, e ali o cabrito que estava naquele altar, porque Deus é o Deus que ouve as orações. Eu quero falar para você que chegou nesta noite sem esperança, sem convicção, desanimado, pensando em desistir, pensando em parar, porque você fala: a minha casa não muda, o meu filho não muda, o meu marido não muda, e para mim não tem mais jeito. Deus está ouvindo a sua oração. Deus vai vir com salvação na sua casa, Deus vai vir com salvação na sua família, Deus vai resgatar a tua casa. Se você crê nessa palavra, levante as tuas mãos e glorifique a Deus. Eles amam, Deus ouve. Ei, Jesus, bendito Deus. Glória. Deus ouve as orações do teu povo. Não pense em desistir, não pense em parar. Deus fala: eu estou ouvindo as suas orações. As suas orações têm chegado até o trono de Deus. O céu está aberto nesta noite. A Bíblia fala que Daniel orou por 21 dias, mas desde o primeiro dia, o mensageiro fala: Daniel, desde o primeiro dia, o Senhor ouviu as suas orações. Talvez nesta noite você está orando, então não está vendo nada acontecer, mas porque no mundo espiritual está tendo uma grande batalha, mas a sua oração já foi ouvida diante do trono de Deus. Deus ouve. Essa é a expectativa e a confiança e a certeza que Davi tinha, que Deus é o Deus que ouvia as suas orações. O segundo nome da filha de Davi, Davi colocou Eliada, significa Deus conhece. A coisa mais maravilhosa é, irmãos, que muitas vezes você não pode conhecer o irmão que está do seu lado. Conhecer que eu falo é você conhecer o dia a dia, ou até aquilo que se passa no coração dele, porque a única coisa, o único que conhece os nossos corações é Deus. Talvez o seu irmão que está do seu lado, você está vendo ele sorrindo, está vendo ele glorificando, mas só Deus conhece o que se passa no coração dele. Muitas vezes nós vemos para o culto, e muitas vezes nós queremos ouvir os irmãos glorificar, pular, sapatear, mas muitas vezes, irmãos, nós não conhecemos o que se passa no seu coração. Tem pessoas que entram aqui nessa noite machucada, ferida, até mesmo toda destruída por dentro, mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Assim como Deus ouve a sua oração, Deus também conhece o teu coração. Deus te conhece muito bem, e Ele sabe o que você está enfrentando. Eu vejo em Êxodo capítulo 3 e no versículo 7, a Bíblia fala: e diz o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito,
e tenho ouvido o seu clamor por causa dos teus exatores, porque conheci as suas dores. Coisa linda é, irmãos, é que só Deus conhece o meu coração, é só Deus que conhece o teu coração, é só Deus que conhece os meus pensamentos e os teus pensamentos. E talvez você chegou aqui nesta noite falando: Senhor, fala comigo, Senhor, me dá uma palavra, Senhor, eu quero desistir, Senhor, eu quero parar, Senhor, eu quero retroceder, porque eu não aguento mais. Deus fala: não desista, não para, porque eu conheço as lutas que você está enfrentando. E quando Deus conhece, irmãos, Ele entra em ação. A Bíblia fala: porque o Senhor conheceu as dores que o povo estava enfrentando, e o Senhor, Ele desceu para livrar seu povo. Deus, nesta noite, irmão, Ele está vindo com bálsamo de Gileade para curar as suas feridas, porque Deus sabe o que se passa no seu coração. Deus não vai te deixar sozinho nessa caminhada, Deus não vai te deixar sozinho nessa peleja. Sabe por quê? Porque você vai pelejar, mas o Senhor vai na sua frente, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Nessa peleja não tereis que pelejar, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Deus, livra o teu povo, porque o Senhor conhece as lutas e a dificuldade que você está passando. Deus, Ele conhece todas as suas dores. Salmo 139, o Senhor fala, o salmista vem falando: o Senhor, Tu me sondaste, me conhece, Tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cerca o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que o Senhor tudo conhece. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tua aí está. Se eu fizer no Seol minha cama, eis que tu ali está também. Se tomar as asas da alva, se habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará, e a tua destra me sustentará. No verso 15, o salmista vem falando: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas as coisas foram escritas, as quais aí iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. O salmista vem falando: Senhor, os teus olhos me viram o meu corpo ainda informe. Olha só como Deus nos conhece, porque nós conhecemos apenas aquilo que nossos olhos podemos alcançar, nós só conhecemos aquilo que nossos olhos pode ver, mas o salmista vem falando: Senhor, o meu corpo ainda informe, o Senhor já conhecia. Quando eu vejo a Bíblia Sagrada, quando Deus chamou o profeta Jeremias, falou: Jeremias, aí antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já te conheci. Eu quero falar para você, meu irmão, Deus, Ele te conhece e Ele vai suprir todas as suas necessidades. Descansa no Senhor, porque você serve um Deus que conhece todas as coisas. Ele ama, Deus ouve. Ele ada, Deus conhece. E Ele felete, Deus livra. Que Deus maravilhoso que nós servimos, irmãos. Nós servimos um Deus que ouve, nós servimos um Deus que conhece, e nós servimos um Deus que livra e que dá livramento.
Um texto que eu muito gosto e eu guardo no meu coração, o Salmo 3, quando Davi, ele está fugindo da presença do seu filho Absalão, e Davi está ali no deserto e ele se deita e dorme. Salmo 3, Davi vem falando: eu deitei e dormi e acordei, porque o Senhor me sustentou. Irmãos, Davi, ele estava sendo perseguido pelo seu filho, e imagina os livramentos que Deus não deu para ele naquela trajetória. Se nós estamos aqui nesta noite, não porque nós merecemos, porque o dia de hoje Deus livrou a minha vida e livrou a tua vida. Porque até mesmo na sua trajetória, da sua casa até aqui a igreja, o Senhor tem estendido as suas mãos e guardado você aqui. O Senhor te livrou de acidente, o Senhor te livrou de bala perdida, o Senhor te livrou de roubo, o Senhor te livrou dos laços do inimigo, para que você pudesse chegar aqui nesta noite e saber que o Senhor é aquele que dá livramento, o Senhor é aquele que cuida de mim e de você. Eu quero provar na Bíblia que o Senhor dá livramento para o teu povo. O Senhor, a Bíblia fala, irmãos, que quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando eles não se prostraram diante da estátua que o rei Nabucodonosor fizera, e o rei Nabucodonosor falou: aqueles que não prostrar diante da estátua e adorá-la, será lançado na fornalha de fogo. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele estava com o seu coração ali reto diante de Deus, e eles falaram: nós não iremos prostrar. A Bíblia fala que falaram: olha, tem 3 rapazes que não prostraram diante, ó rei, da estátua que o Senhor levantou. Veio Nabucodonosor, abaixou o decreto e falou: vamos jogar eles na fornalha, e essa fornalha será aumentada 7 vezes mais. A Bíblia fala que o soldado que estava levando Sadraque, Mesaque e Abidnego para jogar dentro da fornalha, antes que ele chegasse na fornalha, ele já foi ali consumido pelo calor que estava aquela fornalha. A Bíblia fala que aqueles 3 jovens estavam dentro da fornalha. Nabucodonosor olhou e parou e falou assim: ei, nós não jogamos ali 3 homens, porque ali eu estou vendo 4 homens e parece com o filho do homem. A Bíblia fala, irmãos, que quando aquele jovem foi lançado na fornalha, o Senhor enviou teu filho e desceu naquele lugar, e o Senhor livrou eles por causa da sinceridade do seu coração. Eu quero falar para você também que o Senhor livrou a Daniel, porque Daniel, ele era temente a Deus. A Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde, de noite, e tinha alguns do meio de Persa que estavam olhando em Daniel, e ele chegou até o rei Dário e falou: rei Dário, olha, porque o Senhor não abaixa um decreto que só adora apenas o Deus que você serve. A Bíblia fala que aqueles homens, já sabendo que Daniel orava 3 vezes ao dia, eles pegou e falou para o rei Dário. O rei Dário assinou esse decreto, e ele, passando em frente ali do quarto de Daniel, viu Daniel orando com seu joelho, olhando para Jerusalém, e Daniel orando ao Senhor. A Bíblia fala que chegou essa notícia ao rei Dário. A Bíblia diz que o rei pegou e entristeceu no seu coração, porque ele tinha feito o decreto, e o decreto não podia ser revogado. Então foi ter que lançar Daniel ali nas covas dos leões. Quando Daniel, ele foi nas covas dos leões, o rei Dário, porque gostava muito de Daniel, estava com o seu coração triste, e ele falou: Daniel, o Senhor que você serve te livrará. Quando Daniel entrou nas covas dos leões, o rei foi para sua casa, não comeu, não bebeu e não dormiu, e preocupado com Daniel, no dia seguinte, o rei foi rapidamente ali na cova e falou: Daniel, olha, homem justo, o Deus que você serve tem te livrado dos leões. Daniel, ele grita e brada lá da cova: sim, ó rei, o Senhor me livrou, porque ele veio justo diante de mim e diante do Senhor. Deus livrou Daniel ali nas covas dos leões. Eu quero dizer para você, ainda que o diabo
diabo ele tenta calar a sua voz, ainda que o diabo tenta destruir a sua vida, ainda que o diabo tenta destruir a sua casa, Deus é aquele que livra, Deus é aquele que dá livramento. O diabo talvez está tentando até mesmo de caluniar. Muitas vezes as pessoas tentam te julgar, para tentar calar, para tentar destruir teu ministério, mas Deus está falando: não se preocupa, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa, 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 descansa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa, descansa, descansa nesta noite. Sabe por quê? Porque 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, você não vai ser atingido. Quem crê nessa palavra, quem crê nessa palavra, levante as tuas mãos e glorifique, exalte ao nome do Senhor. Deus ouve, Deus conhece e Deus livra. Nesta noite está vindo o livramento de Deus para a sua vida. Está vindo o livramento de Deus para a sua vida. A Bíblia Sagrada fala em João capítulo 8 que uma mulher foi pega em adultério. Chegaram até Jesus, Jesus estava escrevendo na areia no templo, e chegaram a falar: Senhor, na lei de Moisés diz que todo aquele que é pego em adultério tem que ser apedrejado. E Jesus estava escrevendo na areia. Jesus, olhando para eles, falou: se aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a atirar a primeira pedra. A Bíblia fala que Jesus abaixou a sua cabeça e continuou a escrever na areia. Do menor ao maior, todos saíram. Porque é isso que o diabo muitas vezes tenta fazer na minha vida e na tua vida: nos apontar. Sabe por quê? Porque o diabo, a única coisa que ele tem de bom é o passado, quando ele louvava a Deus. Mas depois que ele foi expulso, e ele pegou com uma terça parte dos anjos, ele pegou o seio da presença de Deus, a única coisa que o diabo ele tenta destruir na minha vida, na tua vida, é o nosso presente e o nosso futuro. Porque o diabo, a única coisa que ele tem de bonito é o passado, porque ele é conhecido como Lúcifer, o anjo de luz, aonde ele louvava e entoava cântico ao Senhor. Mas o diabo sabe que o seu futuro é ser lançado no lago de chama de fogo, aonde ele vai viver para todo sempre atormentado. Sabe por que o diabo ele gosta de apontar o seu erro, o seu passado? Porque ele sabe que o seu presente vai ser um presente maravilhoso. Porque aquilo que Deus tem para mim e para você, irmãos, é um lugar que está ali no céu, no paraíso celestial, que é a morada junto com Ele. Por isso que o diabo ele tenta nos apontar, mas Jesus ele é o nosso advogado. Jesus é aquele que cuida de mim e de você. Assim como aqueles homens queriam julgar aquela mulher que foi pega em adultério, mas Jesus ele estava escrevendo na areia. Quando Jesus falou: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a lançar a pedra, todos saíram. E Jesus olhando para aquela mulher falou assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? Ela falou assim: Senhor, todos foram embora e ninguém me condenou. Jesus falou assim: se eles não te condenou, eu também não vou te condenar. Vai-te em paz e não peque mais. Sabe por quê? Porque Deus é aquele que livra. O diabo neste dia de hoje, talvez ele bateu um decreto: eu vou destruir a vida dela, eu vou trazer uma enfermidade sobre a vida dela, eu vou destruir a casa dela, eu vou destruir a família dela, eu vou destruir o marido dela, eu vou destruir o filho dela. Mas Deus é aquele que livra. Deus nesta noite está falando: eu livrei a sua casa, eu livrei a sua família, eu livrei a sua vida, porque eu sou Deus, Criador dos céus e da terra. Eu sou Deus que cuida do meu povo. Irmão, não é em vão quando nós viemos para a presença de Deus, não é em vão, porque toda vez que nós saímos da nossa casa para glorificar ao Senhor, aí louvar o teu santo nome, Deus coloca um anjo na nossa casa para guardar, para livrar, e o diabo
diabo não tem poder sobre a nossa família. Se você crê nessa palavra, se coloca de pé, glorificando o nome do Senhor. Deus mais poderoso. Quero pedir para Natália preparar o louvor, para estar louvando a Deus. Aleluia. Mais poderoso. Deus ouve, Amém. Deus conhece Glória a Deus. e Deus livra. Verdade. Aleluia, glória. Eu não sei como você chegou aqui, mas eu quero dizer para você que Deus, Ele ouve suas orações. Deus conhece o teu coração e Deus, Ele tem livrado a sua casa. E neste momento eu não quero pedir para você pedir algo para Deus. A única coisa que nós vamos fazer neste momento é agradecer ao Senhor, porque a graça e a misericórdia de Deus tem alcançado as nossas vidas. Por isso que nós estamos aqui nesta noite, Verdade, Deus. porque o Senhor tem nos livrado. Glória a Deus. Então o que nós fazemos? Agradecemos a Deus. Muito obrigado, Senhor. Então que nesta noite você feche os olhos e você agradeça a Deus, porque tem guardado a sua casa, tem guardado a sua família, tem guardado o seu filho, tem guardado a sua esposa, tem guardado o seu esposo. Feche os olhos, fala com Ele, agradeça a Deus, fala: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor é misericordioso. Muito obrigado, meu Deus, porque eu não mereço, mas a sua misericórdia tem alcançado a minha vida. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor, meu Pai, tem nos guiado, nos sustentado nas tuas mãos fortes. Meu Deus, muito obrigado pelo fôlego de vida. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor, meu Pai, tem me sustentado em meias lutas, em meias dificuldades. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem me dado força para continuar. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem guardado a minha casa, tem livrado dos acidentes, tem livrado das enfermidades, tem livrado, meu Pai, do espírito da morte. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor tem suprido todas as minhas necessidades. Muito obrigado, meu Deus, que o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me sustentou esse dia de hoje, para que eu pudesse estar na sua presença e glorificando o teu santo nome. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. Agradeça ao Senhor nesta noite, agradeça e exalte o nome dele. Faça igual Davi, porque você serve um Deus que ouve, um Deus que conhece e um Deus que dá livramento, um Deus que ouve, um Deus que conhece e um Deus que dá livramento. Glorifique e exalte ao nome de Jesus. Ele está aqui neste lugar. Fala: Senhor, toque a minha vida, renova minhas forças, me dá, Senhor, novamente a alegria da salvação, para me estar, Pai, na tua casa e poder glorificar teu santo nome.